Meus irmãos, você sabia que o Espírito Santo era uma promessa? Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Que o Espírito Santo era uma promessa. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele prometeu o Espírito Santo. Mas somente receberam o Espírito Santo aqueles que esperaram, como nós lemos no começo do livro de Atos. Estavam juntos esperando, foram até o Senhor na expectativa da sua promessa. Você tem expectativa para ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos? Porque sabe, ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa que acontece uma vez na vida e acabou. É enchei-vos do Espírito, é contínuo. Então se encher do Espírito é algo contínuo. Você pode repetir isso comigo? Contínuo. Você não precisa esperar acabar a gasolina para abastecer de Espírito Santo. O Espírito Santo é um relacionamento contínuo. E na semana passada, nós estudamos a história de Pedro e João curando um aleijado, um coxo. Atos 3, nós vemos Pedro e João. Quando abordado por aquele homem que está naquela porta, ele diz: o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Cristo o Nazareno, levante e ande. Por que eu estou voltando para essa história? Porque os capítulos 3, 4 e 5 de Atos estão totalmente conectados com esse grande fato. Lucas deixou 3 capítulos escritos praticamente sobre esse primeiro milagre que aconteceu com os discípulos. Também em Atos 3 nós vemos Pedro dando a glória a Deus pelo milagre que aconteceu, aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho. Quando as pessoas se reúnem e falam: Pedro, o que é isso? Como é que você fez isso? Ele fala: meus amigos, foi Jesus, o Jesus que vocês crucificaram. Ele não perde a oportunidade. Quero recomendar que você leia o livro de Atos enquanto a gente está nessa série, vai incendiar o seu coração. Em Atos 4, dos versos 1 a 22, que nós falamos na semana passada, Pedro e João são presos pelos fariseus e pelos saduceus. Aqui começa a perseguição da igreja de Jesus. A perseguição começa por religiosos, não pelos romanos. A perseguição de pessoas cheias do Espírito Santo começou por aqueles que não tinham o Espírito Santo. Olha que interessante. Os saduceus, como nós vimos na semana passada, os saduceus ficaram com medo do que Pedro e João estavam ensinando. E o medo impede a gente de experimentar o Espírito Santo. Vocês estão comigo? E o perfeito amor, diz a Bíblia, ele lança fora todo o medo. Meus irmãos, não tem como experimentar Jesus e viver debaixo da escravidão do medo. Então se você tem medo em alguma área na sua vida, meu irmão, declare que nessa noite você já foi liberto, em nome de Jesus. Medo do passado ou medo do futuro, medo de uma pessoa, medo de um relacionamento, você já está livre pelo poder do nome de Jesus. Você tem que crer isso no seu coração. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega aqueles homens com ousadia. Eles foram presos pelos fariseus, são presos pelos religiosos. Eles, quando perguntam, no nome de quem vocês fazem essas coisas, Pedro e João, com ousadia e coragem, respondem para eles. E aí em Atos, versículo 13, diz que os religiosos veem a coragem e reconhecem que eles andaram com Jesus. Eles veem o que em Pedro e João? A coragem. E vê que eles andaram com Jesus. Eles sofreram ameaças, mas declararam em alta voz como resposta corajosa: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Lembra que no domingo passado nós encerramos com essa declaração, certo, meus irmãos? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Hoje eu quero continuar em Atos, nos versículos em diante, versículos 23 a 33. Agora então eles foram soltos, e quando eles são soltos, eles têm 3 grandes testemunhos.
O primeiro testemunho é que teve um aleijado que foi curado. Teve esse testemunho ou não, gente? Teve. O outro testemunho, que pela coragem deles, eles foram reconhecidos como aqueles que estiveram com Jesus. Foi pelo milagre ou foi pela coragem? Vou fazer a pergunta de novo. Eles foram reconhecidos que andaram com Jesus pelo milagre da cura do aleijado ou pela coragem de testemunhar diante do sinédrio? Pela coragem, olha aqui. A Bíblia não é uma sequência jogada de palavras. Lucas foi esperto, inteligente, inspirado pelo Espírito Santo quando ele escreveu. E o terceiro testemunho é que eles foram libertos sem sofrer acusação ou punição. Porque os fariseus falam, como é que a gente pode prender esse homem? O aleijado está aqui andando. Todo mundo está dando glória a Deus, a gente não pode prender eles. Ah, meus irmãos, isso é tão poderoso, que isso afetou a comunidade deles, isso afetou os relacionamentos deles. E nós vamos ler o que eu intitulei essa mensagem da oração dos primeiros cristãos. Atos 4, 23 a 33, o texto está na tela. Se você não conseguir ler, você pode ler aí na sua Bíblia. Diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. E ele aqui cita Davi no Salmo 2. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e com sinais e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, meus irmãos, o que aconteceu? O lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Amém? Vamos orar, Senhor. Ilumina o nosso entendimento para essa palavra, Pai. Faz-nos, Senhor Jesus, ter o mesmo Espírito que estava sobre Pedro e João e esses irmãos que estavam orando nesse dia, lá em Atos, 2000 anos atrás, Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, enche-nos mais uma vez, Senhor. Até transbordar, Senhor, enche-nos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar você para a gente analisar essa oração e tirar alguns pontos principais para que a gente possa refazer essa oração nessa noite. Você gostaria de refazer essa oração nessa noite? Meia dúzia. Você gostaria de refazer essa oração nessa noite? Às vezes nós não sabemos como orar, né? Teve dificuldade de orar já? Eu já tive já. Às vezes a gente não sabe como orar, a gente não sabe como falar, a gente ouve tanta coisa. Mas o que o Deus mais quer fazer é ouvir o seu coração. Quando você vai orar, a coisa mais simples, a palavra mais simples que sai da sua boca é a oração que o Senhor quer ouvir. E aqueles homens e mulheres naquele dia, depois que João e Pedro voltaram, eles fizeram uma oração. A gente precisa lembrar, gente, que aqui é o primeiro momento que eles sentiram na pele o que é ser perseguidos.
Se você lê os evangelhos antes, Lucas, João, Marcos, Mateus, você vai perceber que até então agora eles não tinham sofrido nenhuma perseguição a ponto de serem presos. Quem foi preso? Quem foi o único que foi preso, meus irmãos? Jesus. Jesus não foi só preso, como foi também condenado. Até então isso não tinha acontecido. Aqui é o primeiro relato de que eles sendo presos, perseguidos, colocados diante de um julgamento. E quando eles são libertos, a primeira coisa que eles vão fazer é se reunir com outros cristãos. Você percebeu isso? Olha o que diz o texto, o começo do versículo 23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. Assim que eles foram presos, eles não voltaram para sua casa com medo. Eles não foram se esconder da perseguição. Eles foram se reunir com outros irmãos. Você entende como é importante nós termos juntos? A comunidade traz força para a gente prevalecer. O relacionamento traz força para a gente resistir. Por isso que a Bíblia fala que é bem melhor serem dois do que um. E não só no casamento, mas também nas amizades. Nessa oração, meus irmãos, tem dois blocos. O bloco do reconhecimento e o bloco dos pedidos. Eu quero analisar essa oração com vocês. O primeiro bloco é o bloco do reconhecimento de quem Deus é. Esses trechos vão do versículo 24 até o 28. Você pode marcar aí na sua Bíblia, eu vou ler novamente só para refrescar a nossa memória aqui. Ele fala: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi. Versículo 27, de fato isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos e os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Antes de nós, meus irmãos, precisarmos pedir algo, nós precisamos ver se no nosso coração Deus ocupa o lugar que Ele deveria ocupar. Se nós oramos com o nosso coração orgulhoso ou com qualquer outra motivação, Deus não atende às nossas orações. Eu vi um escritor, o Maurício Zagari, ele é um escritor da editora Mundo Cristão, e ele postou algo muito interessante no Facebook esses dias. Ele postou assim, quais eruditos nós devemos ler e ouvir? Quem são os eruditos? São aqueles intelectuais, aquelas pessoas que estudam. Ele fala assim, só ouça alguém que demonstra o fruto do Espírito. Eu achei isso fabuloso. Porque ele falou assim, a gente pode ter muito conhecimento e ser vazio de Cristo. E eu falei, Senhor, que risco que eu corro, Pai. Que risco que todos nós cristãos corremos de conhecermos muitos a Deus, mas termos muito pouco de Cristo na nossa vida. Conhecermos a Deus, conhecermos as músicas, as promessas, mas quando alguém pisa no nosso calo, a gente tem sede de vingança. Adianta ter conhecimento da palavra? Não. Porque é pelo fruto que nós somos conhecidos. Meus irmãos, é muito importante para um cristão ele ter um fruto. Então não se engane. Uma vida de oração que demanda de Deus as coisas, não é uma vida, não quer dizer que as suas orações e as minhas orações serão atendidas. Sabe a oração de demanda? Deus faz, Deus faz, Deus faz. Se não fizer, você vai se ver comigo. A gente não fala assim na oração, mas muitas vezes no nosso espírito está assim. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o Senhor das bênçãos. Então o nosso coração tem que estar em ordem. E o coração daqueles irmãos estava em ordem. Gustavo, como você sabe que o coração deles estava em ordem? Porque o Senhor respondeu a oração deles. Amém, meus irmãos? Respondeu ou não respondeu? Quando eles estavam orando, a Bíblia fala que quando eles terminaram de orar, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles e tremeu o lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Se nós queremos ter as nossas orações atendidas como esses irmãos aqui, nós precisamos ver se no nosso coração as coisas estão no lugar certo. Pode colocar o próximo, por favor. O reconhecimento de quem Deus é. Nós precisamos primeiro. Eles dizem, está aí na sua Bíblia, se você quiser grifar. Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Você percebe que a oração não começa, obrigado Senhor que a gente se livrou. Eles começam, meus irmãos, e eu quero fazer uma análise quase que expositiva da palavra aqui com você, que diz exatamente isso, soberano Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há.
eles reconhecem primeiro que Deus é soberano, Ele é criador de todas as coisas. Ele demonstra que eles conhecem intimamente o Pai. A palavra soberano Senhor é uma palavra no grego chamada despotis, que significa mestre de escravos. Você pode repetir isso comigo? Mestre de escravos. Por que mestre de escravos? Aqueles homens e mulheres que estavam reunidos ali, eles falaram: Senhor, soberano, nós somos teus escravos. Consegue imaginar isso numa oração? A gente quer cantar: eu sou livre. Mas esses irmãos que estão lá, eles falam: Senhor, a gente foi liberto pelo sacrifício de Jesus, nós fomos libertos pelo poder da cruz, mas nós escolhemos nos tornar escravos de Ti. Por livre e espontânea vontade, porque nós sabemos que o Senhor tem um plano muito melhor para a minha vida. Meus irmãos, quando eles falam isso, soberano Senhor, eles estão se colocando numa posição de humildade. Você pode repetir isso comigo? Humildade? Falta para nós humildade. Falta para mim, Gustavo, humildade. Humildade, meus irmãos, não é pensar menos de você. É pensar menos em você. Humildade não é falar: ai, como eu sou ruim, ai, como eu sou pobre, ai, como eu não consigo, ai, como Deus não se fala comigo, ai, como é difícil ter uma vida de oração. Isso não é ser humilde. A humildade é quando nós olhamos para Deus, nós sabemos quem nós somos. E nós estamos felizes por sermos filhos e filhas dele. Não queremos ser mais. Você já tentou ser Deus na sua vida? Eu já. Alguém mais já tentou ser Deus na sua própria vida? Tomando as decisões sozinho. Falando: Deus, pode deixar que aqui eu já manjo. Já passei por esse caminho aqui. Dá certo, gente? Dá, né? Dá nada. Porque nós somos criados para sermos filhos. Nós somos criados para estarmos debaixo, submissos ao Senhor. Quando nós tentamos ocupar o lugar de Deus, meus irmãos, a gente sofre, porque nos falta humildade. O homem mais humilde que existiu na face da terra foi Jesus Cristo. Porque embora sendo Deus, diz a palavra, Ele não se utilizou de ser como Deus para realizar as coisas na terra. Jesus venceu os pecados, as tentações. Jesus venceu tudo sendo homem. Jesus usou a carteirada de Deus alguma vez? Usou, gente? Não. Nem quando o diabo tentou ele. Ele usou: eu sou Deus, sai daqui. Não. Você já tomou uma carteirada? Você sabe o que é uma carteirada? Já? É legal tomar uma carteirada? Não. Não falta humildade quem dá uma carteirada? Falta ou não falta? Às vezes falta. Jesus nunca fez isso. Aqueles homens, Pedro e João, não saíram carteirando. Eles não falaram: olha, eu andei com Jesus, por isso que eu posso te dizer, levanta e anda. Ele falou: o que eu tenho, eu te dou. É diferente ou não é? É diferente. A humildade, ela é fruto da compaixão. A humildade precisa existir no nosso coração, meus irmãos. Eles começam essa oração reconhecendo que a vida deles está rendida ao Senhor. Eles começam a oração dizendo: Deus, eu sou o teu escravo. Você consegue imaginar isso? É uma oração muito complexa, meus irmãos. Mas é uma oração de quem morreu para si e vive para Cristo. O desejo deles, meus irmãos, era viver uma vida que glorificasse a Deus. Semana passada eu falei: toda vez que o Espírito Santo age, ele age para glorificar a quem? A quem, gente? Deus. Toda ação do Espírito Santo glorifica a Deus. Segunda coisa que eles falam é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, Ele é um Deus soberano. O segundo ponto, Ele é um Deus da revelação. Você pode falar isso comigo? Deus da revelação. Ele fala: você já falou através do Espírito Santo, predizendo o que ia acontecer. Muitas vezes a gente pensa que Deus tem prazer de ocultar as coisas de nós. Não é, meu irmão. Deus não tem prazer nenhum de ocultar coisas de mim e de você.
Ele tem o maior prazer de revelar as coisas, mas ele revela para quem está perto. Ele não posta na internet. Ele não posta no Facebook de Jesus, no Twitter de Jesus. Estou fazendo uma grande coisa, vem ver. E bota um link. Ele revela para quem está perto. E aqueles homens e mulheres, a primeira oração desta igreja perseguida é: Senhor, o Senhor é soberano. E quando eu digo o Senhor é soberano, eu estou dizendo claramente, Senhor, você reina sobre tudo. E não só, Pai, o Senhor reina sobre tudo, como também o Senhor já disse que isso ia acontecer. Então não é novidade para a gente, Deus, que a gente vai ser perseguido. Você entende isso? É uma igreja que não está reclamando de ser perseguida. Eles não estão tristes porque eles estão sendo perseguidos. Ele falou, o Senhor já disse que isso ia acontecer. Lá no primeiro século já tinha um entendimento que o Salmo 2, depois você pode ler o Salmo 2, já estava dizendo sobre Jesus. E o terceiro ponto é que ele é o Deus da história. Você pode repetir isso comigo? Deus da história. Diz aí o texto, que até mesmo seus inimigos, Pilatos, Herodes, gentios e judeus, eles fizessem tudo o que já tinha sido pré-determinado, decidido de antemão. Meus irmãos, olha como faz a diferença quando a gente ora assim. Você entra no seu momento de oração, e você fala, Deus, primeiro eu quero reconhecer e lembrar, antes de qualquer coisa, o Senhor é soberano. Todos os poderes dessa terra estão rendidos a Ti. Pode ter muita pressão na minha vida, pode ter muitas coisas, posso sofrer muitas ameaças, como aqueles irmãos estavam sofrendo, mas eu entro aqui e a minha oração começa dizendo, o Senhor é soberano. Senhor, não só Tu és soberano, Pai, como eu sei que o Senhor quer mostrar para a gente aquilo que o Senhor quer fazer. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que o Senhor quer mostrar para você o que Ele quer fazer? Isso não é espírito de adivinhação, não, tá? É espírito de Ele conseguir te dar paz em meio à tribulação. Como é que a gente experimenta a paz em meio à tribulação, gente? Só se a gente soubesse o resultado, certo? Se você soubesse que essa estrada de terra vai chegar depois numa praia bonita, mas você sabe que vai chegar, você pega a estrada, não pega? Pô, tem um destino. Deus é essa praia, está entendendo? Ele é a certeza de que esses momentos vão passar. Mas muitas vezes a gente não vê. Mesmo assim, esses irmãos começaram a oração dizendo, Pai, Tu és um Deus soberano, o Senhor é um Deus de revelação, ou seja, o Senhor quer mostrar o seu coração a nós, e o Senhor é um Deus da história, nada foge do Teu controle. Como é que você ora depois disso? Você se descabela e fala, meu Deus, não sei o que acontecer. Não mudaria a nossa oração, meus irmãos? Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Senão eu posso falar de novo. Se a gente se aproxima de Deus conhecendo quem Ele é, a nossa oração muda. Porque nós sabemos quem Ele é, nós sabemos que Ele luta as nossas batalhas. Nós sabemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque nós conhecemos o Senhor. A primeira coisa, meus irmãos, que eles fazem na oração antes de pedir, é colocar a mente e o coração no lugar certo. Eles colocam a mente e o coração. Eles acabaram de ouvir um testemunho de que a perseguição começou. Eles não saíram apavorados, eles colocaram a mente e o coração deles em ordem. Pai, o Senhor já disse que isso ia acontecer. Meu irmão, você como cristão, filho de Deus, pode experimentar muitas coisas boas. Pode ou não pode? Pode. Mas você também vai experimentar perseguição? Pode. Você está feliz na perseguição? Dá para ser. Dá ou não dá? Nós temos um livro inteiro de Atos, vários capítulos dizendo que sim, podemos ser felizes, sempre abundantes durante uma perseguição. Mas se as situações externas nos pressionam, a gente deixa de reconhecer quem Deus é.
E aí a gente começa a pedir vingança na oração. Deus é o nosso Pai soberano sobre todas as coisas. Ou seja, Ele tem autoridade suprema sobre tudo. Isso é o que estava na mente e no coração deles. Ele é o Deus da revelação, não quer deixar nada oculto aos seus filhos e filhas. E Ele é o Deus da história, nada sai do seu controle, por isso podemos viver com confiança e ousadia de que Ele cuida de tudo. Você conhece esses atributos de Deus, meus irmãos? Porque se nós não conhecemos, muitas vezes o nosso coração fica ansioso. Já orou ansioso? Alguém já orou ansioso igual eu, assim? Deus, se o Senhor não fizer agora, eu não sei o que fazer. Não tem problema, gente, a gente ser sincero com Deus. Estou pedindo para a gente ser falso. Só que quando nós entramos, primeiro, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, nós trazemos à memória, primeiro, quem Deus é, depois que a gente exalta a Deus e glorifica, a gente fala, Senhor, Tu conheces as coisas que eu preciso mais do que eu mesmo. Por isso eu entrego nas Tuas mãos. E aí a nossa vida de oração vira uma oração intercessória, sabe? A gente começa a orar por aqueles que talvez não conseguem orar por eles mesmos. Se eu começasse todos os meus momentos de oração lembrando disso, eu oraria muito menos por mim mesmo. E oraria mais para as pessoas que eu sei que precisam. Então agora, meus irmãos, que a gente tem uma visão clara de quem Deus é, e com humildade diante dele, você veja, o segredo está na humildade. Eu quero ver com você o segundo bloco, que é o bloco do pedido deles. Está no versículo 29 e 30. Diz assim, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Eles começaram com isso? Não. Essa é a segunda parte da oração. Não é interessante, meus irmãos, que tem duas partes? Para mim, eu achei legal. Eu vejo 3 pedidos na oração deles. O primeiro pedido que eles fazem é, ouça as ameaças deles. Meus irmãos, não era uma oração pedindo que as suas ameaças caíssem e fossem destruídas, mas para que a igreja pudesse permanecer em paz e segurança, porque Deus estava ouvindo e vendo o que estava acontecendo com eles. Às vezes nós queremos que Deus nos livre das coisas. Mas, meus irmãos, a provação, ela produz em nós o que diz a palavra? Caráter. A provação produz caráter. É uma coisa difícil de encontrar hoje, caráter. É ou não é? Alguém que honra a palavra e vai até o fim. Alguém que mesmo quando briga com você, você é amigo bastante de olhar no olho e falar, Wagner, não gostei do jeito que você falou. Caráter, olha no seu olho e fala a verdade em amor. Caráter, falar a verdade sem se ofender e ouvir a verdade sem se ofender. Mas quando a gente sofre um confronto, sofre uma pressão, é mais fácil fazer o quê? Deus me livra desse filho do diabo. Me afasta, Senhor. Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, o que os discípulos falaram? Vocês lembram desse texto? Mestre, quer que enviemos fogo do céu sobre eles? Jesus falou, vocês estão malucos, velho. Vocês não sabem de que espírito que eu venho? Vocês não me conheceram ainda? Essa oração, meus irmãos, é um desafio para a gente, sabe? Porque a gente quer viver sem problemas. A gente não quer passar pelo sofrimento de sermos cristãos. A gente não quer passar por pagar o preço, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Nós queremos a vida boa de ser cristão. A parte difícil, ai Deus, me livra da parte difícil. Não existe isso. Desculpa dizer isso com muito amor no meu coração, mas com muito temor também. Porque Jesus falou que nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo. Esse evangelho que rola, que é um evangelho muito bonitinho, um evangelho gostosinho, de que tudo vai bem. Meu irmão, acontece, as coisas vão bem porque Jesus está com você, não porque você não experimenta sofrimento.
Existe uma doutrina no Evangelho chamada doutrina do sofrimento. Se nós vamos ler o livro de Atos, você vai ver quantos caras morreram. Atos 5, Estevão morre apedrejado por causa do Evangelho de Jesus. Pô, era mais fácil para Estevão, na hora de ter sido confrontado e julgado, Estevão ter feito o quê? Não estava falando de Jesus não, você entendeu errado. Ele falou, eu não vou voltar atrás, porque eu creio. Isso é alguém de caráter. Meio às provações permanece. Não estou falando que eram homens e mulheres perfeitos, ok, gente? Mas eram homens e mulheres que eles falaram, a provação é algo bom, o sofrimento é algo bom, porque ele não dura eternamente, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A promessa do Senhor continua a mesma, amém, meus irmãos? Continua a mesma, mas durante o sofrimento, que é uma estação que todos nós passamos, ou nós fugimos para o mais fácil. Aqui nunca ninguém fugiu, tudo bem. Ou a gente enfrenta, coloca a armadura do Espírito, como diz Efésios 6, e falou, eu me alistei, agora que o meu rei está me convocando, a minha estava de reservista até agora, agora que o meu rei está me convocando, eu não vou ficar sentado, não vou inventar uma dor de barriga, eu vou para a batalha. A gente está um bando de reservista, esperando um dia para acontecer uma guerra. Aí quando acontece a guerra, a gente fica, Deus não tem a guerra, Deus não tem a guerra, Deus não tem a guerra. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio, já está havendo uma batalha. Porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, diz a palavra. Sim ou não? Então já está rolando uma batalha agora pela sua atenção. Está rolando uma batalha agora nessa sua semana, nos seus relacionamentos. O diabo quer que você se distraia. Mas se você está armado, capacete da salvação, couraça da justiça, pés calçados para o evangelho, meu irmão, não tem quem pode te parar. Mas para isso a gente precisa estar em posição. Senhor, ouve as ameaças deles. Não estou falando para tirar a gente da guerra. Só ouve. Porque eu sei que se o Senhor ouvir e ver, nós estamos garantidos. O Senhor sempre ouve o seu clamor e Ele vê as situações que você passa, meu irmão. Por isso que você pode orar de uma posição de ousadia agora. Não mais de vítima. Você não é uma vítima no reino de Deus. A única coisa que nós somos vítimas é vítima do amor de Deus por nós. Mas de resto nós não somos vítimas. Nós somos combatentes. Nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. O exército do Senhor para ir e como diz a palavra, nós entrarmos no reino do inferno e tirar as pessoas de lá. Esse é o nosso chamado. Amém? Segunda oração deles é, concede aos teus servos coragem. Segunda parte da oração é, concede aos teus servos coragem. Literalmente, servo significa escravos. Novamente, eles falam que eles mesmos são escravos. Para demonstrar tamanha humildade que eles se colocaram diante do Senhor. A oração deles era que eles não fossem impedidos pela proibição religiosa do sinédrio, nem tivessem medo de suas ameaças. Meus irmãos, nós vivemos num país livre para pregar o evangelho. O que ameaça a gente? Eu falei na semana passada, a gente não entra em problema por fazer serviço tipo ONG. Ninguém entra em problema com isso. Ninguém vai te perseguir para você cuidar de um morador de rua. Ninguém vai achar ruim te perseguir. Agora, chega para esse morador de rua e fala que Jesus ama ele, o Senhor quer restaurar ele, e mesmo na condição que ele está, ele é um filho amado de Deus. Aí você vai começar a ver perseguição. Porque mexe com a identidade. Você é uma pessoa que pode falar a identidade das pessoas. Você pode olhar para alguém que nunca se sentiu amado e dizer, você é amado por Jesus. Porque você tem autoridade. Você crê nisso? Você fala, mas nem eu me sinto amado ainda. Então se arrepende. Olha, vai aos pés de Jesus, lê a Bíblia, se entrega o seu coração, porque você é uma pessoa amada. Jesus morreu por você na cruz para te dar uma vida e uma esperança. Agora, para a grande maioria sentada aqui, nós, irmãos, cristãos, de carteirinha, está no momento da gente ver as coisas boas nas pessoas. Está no momento de nós olharmos a riqueza que Deus colocou nelas e chamar para fora.
Está no momento de nós pregarmos o Evangelho e falar: Jesus ama você e eu também, independente do que você faça para mim. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Legal, Jesus morreu na cruz, e Ele morreu na cruz para eu ir para o céu, legal. E agora você espera morrer? Não quero esperar morrer. Quero poder dizer para as outras pessoas do amor dEle. Só que isso tem que gerar no nosso coração, e eles pediram por coragem. Então, meus irmãos, eu e você podemos orar por coragem. Volto a dizer, eles não estavam preocupados. Eles falaram: Senhor, nos dá coragem, para que a perseguição não venha e a gente fica com medo. Você é um empresário, você tem uma empresa. Você tem medo, muitas vezes, de pegar 1 hora numa sexta-feira, 30 minutos, e fazer uma devocional com todos os seus funcionários. Porque você quer respeitar eles, é o politicamente correto. Meu irmão, vai lá. Fala que quem não quiser ficar, não pode ficar. Mas os que quiserem ficar, nós vamos orar juntos. Eu vou orar por vocês. Você tem autoridade. Você está lá no seu setor, você pode fazer isso. Você pode fazer com a pessoa que trabalha com você. Aí, o politicamente incorreto invadiu a igreja, e a gente fica tudo com dedos agora para falar com as pessoas. A gente fica tudo com medo de pregar o Evangelho, porque eu tenho que respeitar todo mundo. Respeite todo mundo, mas ame mais elas. Ame a ponto de você compartilhar, como Pedro e João: aquilo que eu tenho eu te dou. Eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. O que você tem, meu irmão? Preocupação a rodo. Então você só vai dar preocupação. O que você tem? O que você tem? O que você tem de monte? Falta de dinheiro. Então você só vai falar sobre isso. O que você tem de monte? Problemas de relacionamento não resolvidos. Então você só vai falar sobre isso. Agora, se nós oramos no começo, como aqueles irmãos: Tu és soberano, Senhor. Oh, Pai, Tu és soberano, todas as coisas pertencem a Ti, Senhor. Isso não traz uma calma no coração, meus irmãos? Se Ele é soberano, todas as coisas estão debaixo do poder dEle. E eu e você podemos nos atentar às pessoas. Atos não fala sobre nós. Atos fala sobre o Espírito Santo, através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para expandir o reino de Deus. O reino de Deus começa dentro de nós, mas ele é feito para ser expandido. Terceiro e último ponto da oração é: estende a tua mão com poder. Estende a tua mão com poder. Perceba, meus irmãos, que agora há maturidade naqueles homens e mulheres. Eles não oram mais para vir fogo do céu, como eu falei. Eles estão sendo perseguidos e eles não usam tipo o poder super-herói deles, do Espírito Santo, para vencer os inimigos. Eles falam: o Espírito Santo existe para nos fortalecer e para continuar a expandir o reino de Deus. Está escrito aí, eles oram, agora uma maturidade naqueles homens e mulheres. Eles não oram para vir fogo do céu como vingança, mas eles clamam por milagres e misericórdia. Eles pedem por coragem para pregar a palavra e que o Senhor mostrasse sinais e maravilhas. Você pode perceber que novamente eles pedem para que estivesse junto a palavra e as obras. Eles pedem palavra, mas pedem também obras. Senhor, que a gente seja ousado para pregar o Evangelho. E enquanto nós pregamos, o Senhor vem e realiza sinais e maravilhas. Entende a ordem? Entende? Prega a palavra. Pregar a palavra não é falar: você é um pecador, você vai para o inferno. Pregar a palavra é falar: Jesus ama você, Ele morreu na cruz por você, para que você tenha uma nova vida. Como é que eu experimento isso? Se arrepende dos seus pecados. Conheça Jesus. Só isso, Gustavo, só. E agora? Deixa Deus fazer. Ele precisa da minha boca, Ele precisa dos seus pés. Vejam que eles têm a consciência, como igreja primitiva, que o Evangelho vai trazer transformação quando há a palavra de Deus e obras. Não é somente um e não é somente o outro. É preciso os dois. O Espírito Santo é o elo que conecta essas coisas. Meus irmãos, eu já estou aqui acabando.
Essa é uma oração que eu acredito, e eu esmiucei essa oração aqui hoje, porque eu acredito que nós não temos que ser uma igreja que é papagaio. Conhece a igreja papagaio? Alguém tem papagaio aqui? O papagaio ele aprende a repetir, não aprende? Mas às vezes ele não fala por completo, né? Ele fala só umas partes. Sabe o que é a igreja papagaia? Ela repete sem experimentar. Ela repete um monte de coisa, às vezes em partes, mas não experimenta. Um papagaio fala português, gente? Não. O que ele faz? Ele repete. Como é que nós podemos falar a linguagem do reino de Deus se nós não estamos experimentando, só estamos repetindo? Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo por isso. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa linguagem é transformada. Os nossos olhos são transformados. Nós somos avivados internamente para falarmos as palavras de Jesus e as obras seguirão aqueles que crerem, diz a palavra. Vocês creem nisso, meus irmãos? As obras, elas seguem os que creem. Não acontece uma obra e fala, vamos seguir agora o grande obreiro. Os sinais, eles seguem os que creem. Você crê? Quantos creem aqui? Você crê? Então os sinais vão te seguir, meu irmão. Como Gustavo, prega o evangelho, conta o seu testemunho. Seja ousado e corajoso como foi Pedro e João. Mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não tem como existir medo na presença do Senhor. O medo tem calado muitos cristãos. A vergonha e a reputação têm enterrado dons e talentos. O falar demais para se mostrar em redes sociais tem dado mau testemunho de cristãos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, não tem nada para postar, não posta, fica em paz. Não precisa comentar tudo que vê na frente. Às vezes isso trabalha contra você. Eu só posso postar coisa crente, eu não vou falar que você tem que postar ou não. Só estou falando que você seja prudente. A sua vida aqui não é para você entrar em conversas vãs. A sua vida existe para testemunhar do Senhor. Eu não vou entrar em qualquer besteira de briguinha. Eu não vou entrar em fofoca. Vou falar a verdade em amor. Vou falar, pai, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Inclusive, usar minhas redes, inclusive os meus relacionamentos. A gente tem um mundo que precisa de referência de cristão. E eu creio que você pode ser um desses. Mas tem um preço a pagar, meus irmãos. Tem um preço a pagar. Existe um preço a pagar. Esses homens aqui pagaram um preço. E essa oração, gente, é tão maravilhoso que nós vamos estudar agora para frente aqui. Essa oração liberou coisas maravilhosas sobre eles. E foi pela graça de Deus, que Deus vendo aqueles homens e mulheres com coração humilde, sabe o que eles fizeram? Sabe o que Deus fez? Ele respondeu. Olha a resposta de Deus. Em resposta à oração sincera e unânime. Repete isso comigo, unânime. É tão importante quando nós temos um só espírito e um só coração. Tão importante. Por causa daquela oração unânime, tremeu o lugar em que eles estavam. Ou seja, isso tornou eles mais inabaláveis. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E pregaram corajosamente a palavra de Deus, seguindo eles os sinais e os milagres, como a gente vê em Atos 5:12, que é a conclusão desse arco do coxo que começa em Atos 3, termina em Atos 5:12. E os sinais continuavam a seguir aos discípulos, porque eles estavam pregando corajosamente a palavra. Meus irmãos, se você jogar hoje na internet, você vai ver muita coisa sobre muitos assuntos. E talvez você pode ser como eu. No momento da minha vida eu cheguei e perguntei, Deus, por que isso acontece com outros e não comigo?
Eu comecei a ver tantas pessoas fazerem grandes coisas, grandes obras de cura, e fazendo grandes eventos, e tudo isso veio no meu coração e eu fiquei incomodado. Eu falei, Senhor, eu gostaria que acontecesse isso no MAG, não queria que acontecesse isso na nossa comunidade. E eu pensei que eu estava fazendo uma oração sincera, mas quando eu continuei orando, o Senhor mostrou no meu coração, meus irmãos, como eu estava querendo, na verdade, era aparecer. Sendo sincero com vocês. Meus irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é sempre dada ao Senhor. E eu falo aqui, não com falsa modéstia ou falsa humildade, não. Eu falo aqui com arrependimento no meu coração. Porque por mais que a gente faça muitas vezes coisas bem intencionadas, se são para glorificar o nosso nome, Deus não vai aparecer. Agora, quando nós entregamos tudo que temos para a glória do Senhor, quando nós oramos falando, Pai, Tu és soberano, e nos dá ousadia para nós não afrouxarmos quando formos perseguidos ou sofrermos ameaças, Deus fala, ali eu posso crescer, ali eu posso derramar do meu Espírito Santo. Meus irmãos, nós queremos ser o quê, meus irmãos? Cristãos cheios do Espírito Santo, que conhecem a palavra de Deus e as obras de Jesus. Quantos querem ser esses cristãos? Eu quero ser, meu irmão. Porque a nossa vida vai passar, gente. A vida vai passar. Em Atos 4, 32 e 33. Diz aí, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Esse é o resultado da oração. Não só foram cheios do Espírito Santo, mas eles se tornaram unidos em coração e mente. Meus irmãos, se a gente quer alcançar essa cidade, se nós queremos abençoar as pessoas, nós precisamos estar unidos de coração e mente. A gente pode ter a nossa individualidade, entende? A gente pode ter a individualidade. Deus não criou a gente como robôs. Mas nós temos que ter um objetivo juntos. Que é formar discípulos de Jesus. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos e ir e fazer discípulos. Você pode ficar em pé no seu lugar, meus irmãos? Hoje nós temos a ceia. Nós lembramos do sacrifício de Jesus. Na morte que nós tivemos. Ele na cruz e com a ressurreição herdamos. E se antes de nós orarmos eu puder ter mais 5 minutos da sua atenção. Jesus, eu não creio que Ele morreu na cruz por nós, para nós sermos espectadores. Eu volto a dizer o que eu disse na semana passada. Um homem como Jesus, o próprio Deus, veio, habitou entre nós. Ele não morreu para a gente ser espectador da vida. Assistir com o canal e reclamar da vida. Ele chamou eu e você para nós sermos pessoas que estão vivas e avivadas. Esse texto diz, todos os que creram estavam unidos em um coração e mente. Eles não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Muita gente gosta de ler esse texto pensando em dinheiro, né? E aí depois tem, a continuação desse texto é Barnabé, que vende o seu campo e compartilha o dinheiro. E aí a gente pensa que esse texto está só relacionado a dinheiro. Eles não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Bens aqui não é só posses. Bens também tem a ver tudo aquilo que eles tinham. Pedro e João tinham aquele dia para aquele aleijado? Nada. Eles tinham Jesus. Meu irmão, você já se sentiu muitas vezes desanimado na sua vida cristã? Já? Eu já também. Sozinho a gente não consegue se reanimar, sabia? Já tentou se reanimar? Consegue?
está fazendo uma dieta. Aí você sai um pouco da dieta. Se não tiver ninguém para puxar a sua orelha, você volta? É um pouco difícil. Você pode, mas é um pouco difícil. Muitas vezes nós escolhemos viver uma vida cristã em solidão. Sem ninguém para estar do nosso lado e falar, deixa eu te levantar, meu irmão. Está escrito aí, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Se você está vivendo uma fase boa na sua vida cristã, meus irmãos, sabe, você, meu amigo, minha amiga, sua responsabilidade é encorajar outra pessoa. É você olhar para alguém que está cabisbaixo, você vê alguém aqui no louvor que às vezes não consegue adorar, que parece que a cabeça está em outro lugar, você chega, abraça ele e fala, meu irmão, posso orar por você? Você não precisa perguntar nada, você só ora por ele. Você vê alguém cabisbaixo no seu trabalho, você vai até aquela pessoa e fala, meu, o que está acontecendo? Posso orar por você? Gustavo, se ele me pedir dinheiro, empresta. Não esperava por essa, né? Gustavo, e se eu sou um jovem? E se esse cara que eu for falar com ele está falando de um problema no casamento? Ore por ele. Você não pode ter resposta, mas o Senhor tem. Gustavo, mas eu já passei por muita coisa na minha vida. Meus filhos não estão na igreja. Eu já enfrentei muitos problemas no casamento. Eu me sinto que não tenho autoridade. É muito maior, a palavra do Senhor é muito maior do que aquilo que a gente sente. É promessa. E eu creio que o Senhor pode transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha. Custa dizermos isso. Às vezes custa porque vai fazer a gente sofrer um pouquinho. Vai fazer a gente, Mas meus irmãos, não tem vida melhor do que saber que nós estamos no centro da vontade de Deus. Não tem vida melhor. O resultado dessa oração, meus irmãos, pode colocar no último, mano, por favor, no próximo. Eu tomei a liberdade de escrever uma oração para a gente fazer junto aqui. O resultado da oração deles foi poder, testemunho e graça. Você pode repetir isso comigo? Poder, testemunho e graça. Eles foram tão cheios do poder do Espírito Santo que não tinha como eles chegarem num lugar e a presença de Deus não vir naquele lugar. Não tinha como. Testemunho por quê? Porque quando eles chegavam naquele lugar, eles não tinham que sair falando muitas coisas. Eles só precisavam falar daquilo que eles viram e ouviram. Você sabia que Pedro não era letrado nas coisas? Pedro era um homem simples. Pedro não era formado aos pés de Gamaliel, como foi Paulo. Pedro era um homem simples. Um homem simples. Isso não impediu ele. Porque a única coisa que ele teve que fazer era falar daquilo que ele viu e ouviu. Poder, testemunho e graça. Na hora que ele compartilhava o testemunho, a graça de Deus vinha e arrebatava os corações daqueles que estavam ouvindo. Nós fomos alcançados pela graça, meus irmãos. Como Romanos 6, nós éramos todos pecadores, filhos destinados para a ira, e pela graça de Deus, por o amor dele, nós fomos salvos. Foi pela graça. E agora nós não somos mais pecadores, nós somos filhos e filhas santos de Deus. O que nós fazemos com essa vida? Testemunhamos. 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 Eu vou ler essa oração com você. E eu vou pedir, eu tive essa direção, compartilhei com o pastor Edson. E eu creio, meus irmãos, que essa oração, não porque eu escrevi, mas porque ela é inspirada na palavra. É uma oração que deve ser um compromisso nosso por uma nova estação das nossas vidas. Por isso eu não posso obrigar você a fazer essa oração. Aqui é uma sugestão. Eu vou ler ela com você. E aí depois eu vou pedir que de 3 ou 4 pessoas vocês se reúnam. E se vocês tiverem essa mesma direção, vamos fazer como aquela igreja 2000 anos atrás orou. Vocês topam fazer isso? Porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que fazer essa oração,
reconhecer quem Deus é, fala, Pai, nos dá ousadia e receber a presença do Espírito Santo. Vou ler aqui, diz assim, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus da criação. Tu és soberano sobre tudo e todos, e não existe nada além da sua autoridade. Tudo está sujeito ao Senhor. Reconhecemos que Tu és um bom Pai, que quer se revelar a nós, não escondendo nada, mas nos mostrando tudo o que precisamos saber, para cumprir com o propósito que o Senhor tem sobre nossa vida e sobre nossa igreja. Sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus da história, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e que a vitória já foi conquistada na cruz. Por isso, Senhor, nós humildemente, com o nosso coração dependente de Ti, conectados a Ti, sabendo que nada podemos fazer se não estivermos conectados na videira que é Jesus, te pedimos, nos guardes das ameaças físicas e espirituais que não vemos, nos traz percepção sobre a batalha que lutamos, que não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Nos dá coragem para anunciar o Teu Evangelho, através das palavras e das obras. Que o Teu Espírito Santo nos encha de poder e dons, para abençoarmos as pessoas e mostrarmos o Teu amor que é sem fim. Pai, continue a estender a Tua mão para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Estamos aqui, Senhor, enche-nos. Eu vou deixar essa oração aqui. Não vamos cantar nada. Eu peço com muito respeito. Não como alguém que está aqui na frente pregando, que já alcançou isso, ou que é melhor que vocês. Não sou, meus irmãos. Mas como alguém que, como aquela igreja, como Pedro e João, que depois de terem sido perseguidos, se reuniram com seus irmãos de fé e oraram, pedindo, Pai, nós queremos algo novo, Senhor. Vocês querem algo novo, meus irmãos? Isso é o Senhor na sua vida. É a resposta que você dá, Senhor. Eu não posso forçar você a dar essa resposta. Mas aqueles irmãos, quando eles oraram e ouviram isso, Deus respondeu às orações. E eu tenho uma convicção tão grande no meu coração de que Deus vai responder às nossas orações. Então, se você puder dar as mãos para a pessoa que está perto de você. Às vezes você está com alguém, você está com a sua família, alguém perto de você, alguém que você tem intimidade. Fecha grupos de 4, 3 ou 4 pessoas. Pode mexer um pouco aí a cadeira, fechar aqui, temos alguns espaços. Você tem a sua família, você quer ter sua G100, sua célula. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês não orem timidamente. E aqueles irmãos ali, sabe, eu vou ter um negócio para vocês. Eles não olharam e falaram, Jesus, tem misericórdia da gente. Eles falaram, Pai, Tu és soberano, Senhor. Eu creio que tudo depende de Ti, Pai. Então assim, levante a sua voz com ousadia, meu irmão. Sabe, com convicção. Gustavo, mas como é que eu vou orar? Fala as Tuas palavras, o Senhor ouve você. Ele conhece o teu coração. Vamos orar, meus irmãos. Não estamos preocupados com o tempo, não. Temos a ceia ainda hoje. Ore aí, meus irmãos. Oh, Senhor, faz isso sobre nós, Pai. Faz isso sobre nós, Senhor.